Fala galerinha, tudo bem? Tudo certo? Vamos para mais uma aula. Hoje o tema é impactos socioambientais na América Latina e na África. Hoje eu não tô sozinho, eu tô com meu companheiro Lucas aqui, ó, dá um oi aí. Vamos para mais uma aula então, e a gente vai começar então com o conceito de impacto socioambiental. O que é impacto socioambiental? Impacto socioambiental é todo aquele impacto causado pelo ser humano à natureza, que vai trazer danos não só ambientais, mas também para a sociedade num contexto mais geral, tá? A extração em grande escala, por exemplo, de recursos naturais ali explica boa parte dos impactos sobre o ambiente. Então, boa parte dos impactos que a natureza recebe, que vão do desmatamento, por exemplo, a poluição da atmosfera, são resultado direto das ações antrópicas, ou seja, das ações do ser humano diretamente na natureza, né? E claro que toda ação na natureza predispõe uma reação, né? E quando a gente, por exemplo, desmata, a gente vai causar fatores secundários de degradação que vão desde a erosão até a desertificação, por exemplo, né? Por atingir aí de modo inseparável natureza e sociedade, quando a gente fala natureza e sociedade, elas são complementares, uma depende da outra, né? O ambiente em sociedade é que denominamos, né, de socioambiental. Então, toda e qualquer ação do ser humano sobre a natureza que vai gerar um impacto social, a gente vai definir como impacto socioambiental, porque vai unir aí sociedade e natureza, sociedade e meio ambiente. Na América Latina, por exemplo, galera, não só na América Latina e na África, as formas de ocupação de território foram semelhantes, né? Boa parte das regiões da África, assim como boa parte das regiões aí da América Latina, né, nós tivemos ocupações de exploração, né? Então, as populações, elas geralmente são mais vulneráveis a esses impactos, porque geralmente são países de menor infraestrutura, então qualquer dano ambiental vai afetar aí as sociedades que vivem nas regiões afetadas, né? Então, as condições de vida são semelhantes em alguns territórios da América Latina e da África, portanto, os impactos socioambientais que vão ocorrer nesses locais podem ser semelhantes. Por exemplo, nas regiões menos desenvolvidas, como na maior parte da África e também da América Latina, as populações elas são geralmente mais vulneráveis a esses impactos, tendo menos condição, por exemplo, de evitá-los ou até mesmo de diminuir os seus efeitos, né? Quando a gente tem aí, por exemplo, territórios atingidos por um fenômeno natural, como por exemplo um terremoto, como o que aconteceu no Haiti, a gente pode perceber que o país até hoje ainda está se reestruturando a partir de um fenômeno natural, né? Diferente, por exemplo, de um terremoto que pode acontecer no Japão, né? Mas o país tem uma capacidade de se reestruturar aí que é muito maior, né? Então, quando atingidas por um fenômeno natural, também são essas populações que apresentam mais dificuldades aí para retomar a sua rotina. Um exemplo, eu já citei o Haiti, né? As necessidades que essas pessoas passam vão desde necessidades de abrigo, ajudas com medicamentos, com alimentos e também com outros itens essenciais, até mesmo como acesso à água potável, né? Então você tem em países mais pobres uma capacidade de recuperação mais lenta. Não só a América Latina, mas a África, num contexto quase que geral, apresentam condições que são semelhantes. Não só no processo de ocupação de seus territórios, que sofreram com grandes explorações por parte dos seus colonizadores, mas também até hoje passam por processos de estruturação, que vão desde o social ao econômico até o natural, né? A gente tem a capacidade de reestruturação desses países muitas vezes limitada pela economia, que é uma economia deficitária, né? Então eu espero que você tenha compreendido que as condições de reestruturação de determinadas sociedades, elas são um fator limitante diante de fenômenos naturais, como terremotos, como, por exemplo, tornados, furacões, grandes tempestades, né? E quando a gente fala de impacto socioambiental, a gente tem que compreender que as grandes nações do mundo,
são as que causam os maiores danos ao meio ambiente, são as que menos sofrem muitas vezes com esses danos, porque tem uma alta capacidade de reestruturação. Em contrapartida, os países mais pobres, não que eles não desenvolvam atividades que prejudiquem o meio ambiente, óbvio que desenvolvem, mas a capacidade de reestruturação desses países ela é muito menor, né? Então, enquanto um país como o Japão já se reestruturou totalmente, um país como o Haiti ainda passa por um processo de reestruturação pós-terremoto, tá? Então, a ideia desse vídeo era trazer essa ideia, né? Justamente essa ideia de mostrar que a África e a América Latina são parecidos do ponto de vista da visão socioambiental, né? Da questão da sociedade e as suas relações que se desenvolvem com a natureza e com os indivíduos que vivem nela, tá? Espero que tenha ficado claro, galera. Um abraço, falou!